Oi pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do nosso clube do livro Manda Saia. Meu nome é Ícaro Leite. E eu sou a Mari Arruda. E nós seremos os anfitriões de vocês em vários bate-papos no universo da literatura, especialmente brasileira. Bom, lembrando, para quem ainda não conhece o nosso projeto, né, Mari? A gente tem uma página no Instagram chamada @manda.saia, com 2 S's, e um clube do livro que se reúne uma vez por mês para conversar sobre literatura contemporânea. Tá? Quem tiver mais interesse em mais informações, é só ir lá no Instagram, procurar a nossa página, @manda.saia, com 2 S's, e seguir aí a gente nas redes sociais. Bom, hoje então, no segundo episódio do nosso podcast, a gente vai receber uma pessoa muito especial que veio diretamente de Curitiba e estava aqui em São Paulo milagrosamente para conversar com a gente, que é o Pedro Jucá, muito querido. Muito obrigada pela presença aqui hoje, viu, Pedro? Eu que agradeço, Mara, você e o Ícaro. Um prazer estar aqui hoje. Gente, vou falar muito rapidamente aqui o currículo do Pedro, porque obviamente todo mundo é muito mais do que o currículo, mas eu vou colar, porque não tem como lembrar tudo. O Pedro nasceu em Fortaleza, no Ceará. Hoje ele mora em Curitiba, com seus 3 gatinhos. Ele é formado em Direito também, que nem eu e o Ícaro. E além de escritor, ele trabalha como procurador do Estado do Paraná. Ele foi publicado pelo selo Tusquets, da editora Planeta. O primeiro romance dele, Amanhã Tardará. A gente vai falar um pouquinho desse livro. E também escreve uma newsletter que se chama O Que Eu Temia Chegou. E publicou um livro de contos chamado Coisa Amor pela Urutau. E, além de tudo isso, eu já vou começar na fofoca aqui, porque eu acho que essa é a parte legal. Claro. O Pedro é pós-graduando em Psicanálise, Arte e Literatura, assim como eu. E aí, eu conheci o Pedro primeiro através de uma amiga que me indicou aqui o romance dele, Amanhã Tardará. E eu estava apaixonada, ficcionada por esse romance. Quando um dia eu entro na aula de Psicanálise, Arte e Literatura e vejo lá Pedro Jucá, na minha aula, na mesma sala que eu fiquei o quê? Chocada. E aí fui lá e chamei Pedro no Instagram e falei, Pedro, você não sabe, tô lendo teu romance, você tá aqui na minha aula, a gente faz pós juntos. E aí o Pedro me contou uma informação que eu não sabia, que eu tinha entrado na turma errada da pós. Então, assim, ele ficou super feliz que eu tava lendo o romance dele, agradeceu, não sei o quê. E aí me perguntou assim, mas você é da minha turma ou do pessoal que entrou no link errado hoje? E eu era do link errado, gente. Mas foi assim, ó, tô amiga do Pedro já e ele tá aqui hoje. É o começo de uma linda amizade. Não é? É isso. Nem parece que a gente se conheceu pessoalmente hoje, porque a gente já tava aqui trocando há algum tempo. Então, acho que é isso. Vamos começar aí? Vamos começar. Então, a gente vai bater um papo aqui com o Pedro, a gente vai falar do livro dele, enfim, tem algumas curiosidades no meio do caminho e assim por diante. Mas pra gente começar, Pedro, hoje, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu relacionamento com a literatura, com o mundo dos livros. A gente conversa com muita gente, né, e muito autor, e os autores falam que antes de eles serem autores, eles foram leitores, né? Eu tenho certeza absoluta que você deve ser um grande leitor e queria que você dividisse isso com a gente, com o pessoal que está assistindo, né? Então, fala um pouquinho dessa sua aproximação com a literatura pra gente. Falo, Ícaro, falo. Antes de tudo, assim, a relação com a literatura é uma relação de muito amor, mas muito ódio também. Como tudo na vida, o amor é permeado de ódio. Exatamente, como todas as boas coisas e grandes paixões da nossa vida, rola um amódio. Amei essa palavra. É Lacan, já mandei um Lacanzão. Eita, já tá adiantando meu curso, gente, já tô aprendendo aqui, tá? Tá vendo só? Ele fala na enamoração, que é tipo, é uma mistura de de ódio com enamoração, que é enamoração, enamoramento, paixão. Em português, amódio. E é muito curioso que tu tenha puxado essa frase de antes de ter sido um escritor, eu fui um leitor, porque na minha história pessoal, eu sempre digo que talvez tenha acontecido o contrário. Sério? Eu fui escritor antes de ser leitor, o que é uma frase muito pernóstica, eu reconheço, mas queridos ouvintes, não desistam de mim ainda, não me cancelem. Eu vou tentar me explicar. Os primeiros contatos que eu tive com literatura, e falo aqui especificamente da escrita, tá? Como eu disse, que veio de certa maneira antes
da leitura. Foi na casa da vovó, ainda na alfabetização e, portanto, sem ter o aparato técnico. Eu estava ali ainda no beababá, bebebé. E a vovó me sentava à mesa com ela e me colocava para fabular. Ou seja, eu estava ali inventando histórias, historietas que, em geral, envolviam, sei lá, ogros e eu, como boa criança viada, fadas e princesas e coisas do tipo, sabe? Então, assim, e eu tava ali escrevendo, claro, tudo errado, sem saber direito o que eu tava escrevendo, mas eu já tava entregue a um universo de fabulação. Portanto, antes propriamente de ter aprendido a ler, não sei se vocês veem essa pequena sutileza, eu tava ali no processo da alfabetização e eu já estava inventando essas histórias. É muito curioso, porque quando eu fiz 18 anos, a vovó compilou essas historietas, fez uma brochurazinha linda. Ai, que fofo! Gente, que história incrível! Eu tenho lá em casa, assim. Ela fez uma brochurazinha, e aí a vovó pinta, desenha, sempre pintou, desenhou a vida inteira. E aí ela fazia, tipo, sei lá, o cachorro da minha tia, que era uma história provavelmente assim, de 2, 3 linhas de um lado, e aí do outro ela pintou à mão, tipo, como meio que representando legal. As histórias ali. Então eu acho que eu entrei no mundo da literatura já com a escrita, perceba, ainda que sob essa forma de precária fabulação. Mas isso já estava lá, né? Assim, de certa maneira, talvez eu tenha sido um predestinado à escrita desde muito cedo. E foi por meio da vovó que eu entrei, portanto, no mundo da literatura, não só nessa cena íntima da mesa, da sala, da gente escrevendo, mas ela sempre leu muito, a vovó Nídia. Vovó, beijo. Sempre leu muito, então a casa estava ali cheia de livros. E aí, com o passar do tempo, eu alcancei livros que, inclusive, eu não deveria nem ter alcançado. Como Comédias da Vida Privada, acontecendo umas coisas ali meio bizarras. Eu li isso quando eu era pequeno também. Tu também leu? Tinha, meu pai tinha isso em casa. Cara, eu fiquei meio chocado. Chocante, né? Meu pai tinha uns livros, cara, e tinha bocagem, entendeu? Tipo, umas coisas meio assim... Gente, acho que a coisa mais desse nível que eu li pequena, entre aspas, foi Lolita. Não, mas entre aspas, mas aí pequena. Mas é punk, mas assim, eu não tive acesso a muitos. Não, cara, os livros estavam meio acessíveis lá em casa, assim. Meu pai não ligava muito. Eu tinha umas coisas que eu olhava e falava, caraca, pesado. Eu tenho, agora tá em voga por conta da série, 100 Anos de Solidão, foi um livro que, assim, eu não li quando criança, né? Aí eu ia estar mentindo. Tudo que eu dissesse aqui... Aí você ia ser uma criança prodígio, surreal. Mas eu me lembro da capa dele na casa da vovó. E é uma edição mais antiga, não sei exatamente de que editora, mas tinha o desenho da família, assim, na frente. Eu me lembro de aquilo ali me hipnotizar de alguma maneira, sabe? E a leitura propriamente dita aconteceu com a Turma da Mônica. Ai, que bom. Com todo Gibi. mundo. Que eu considero e defendo isso com unhas e dentes, é altíssima literatura. Também acho. Assim, né? Fazendo essa divisão que talvez seja um pouco errada, mas eu faço em defesa do Do Gibi. em defesa do Gibi. E da Turma da Mônica. É altíssima literatura. E isso moldou muito também do meu humor, assim. Eu tenho uma grande muleta em minha vida. Eu sou uma pessoa ansiosa, nervosa, tímida, com muitas fobias, mas eu tenho uma grande muleta que é o humor. E eu acho que eu peguei isso talvez ali desse contato com a Turma da Mônica. Gente, eu me lembro de na alfabetização, também pela alfabetização, pouco depois da alfabetização, até 10, 11 anos, eu dava tipo chiliques na casa da vovó, porque o almanacão de férias tinha acabado. Esse almanacão era muito bom, era maravilhoso. Gente, era muito bom. Destravando memórias aqui. E aí, assim, sabe aquele ataque típico de criança, clichê, que a criança tá no shopping brigando, esperneando. Eu quero brinquedo, mãe. Tipo, eu quero almanacão. Acabou. Eu tô aqui de férias e não tem mais nada pra fazer. Acabou no primeiro dia, né? Não é nem que acabou. Obviamente, tinha acabado no primeiro dia. Então, assim, pobres parentes do pequeno Pedro. Cara, mas eu tô fascinada com isso que você falou. De você ter sido escritor antes de ter sido leitor. Eu gosto muito da ideia de que nós somos leitores antes de sermos
autores, talvez, Isso, né? Antes de ser ótimo, um autor bem publicado, colocado. de fato você é. Mas eu tinha esquecido, nunca me passou pela cabeça essa questão de que, antes de tudo, a gente é criança, e criança fabula, né? Fabula. Criança inventa, criança cria. E conta muito antes de ler. Sim. Então, eu acho que esse ponto, assim, me pegou de uma maneira diferente. É legal, que eu nunca né? tinha pensado nisso. E interessante que isso se perde, né? E se perde. É uma coisa que Como a é gente que vai... a gente deixa esse negócio se perder, cara? Sim. Vai embora, né? Vai embora, a vida Vai real embora, vai mas acontecendo, Pedro né? fez o quê? Vai embora. Escreveu isso aqui, não foi embora, não. I'm back. Não foi embora, não, cara. Demorou um pouquinho, mas aí depois eu Escreveu isso voltei. aqui. Sim. E demorou, de fato, porque assim, o primeiro conto sério que eu vim escrever foi ali por volta de uns 15 anos, né? E a literatura só veio entrar como um projeto de trabalho, de vida mesmo, assim, concretamente, muito tardiamente. Porque, como vocês falaram, eu sou formado em Direito. É, assim, que é uma coisa que não me deixa muito feliz. Mas ó, assim, vamos Aí lá. todos Todo nós. grande Aí todos escritor, nós. aqui no Brasil especialmente, muitos deles estudaram Direito. Então, É verdade. o caminho não tá errado. Desde Clarice Lispector É até verdade. Lígia Fagundes Telles. Inclusive, Lígia era da mesma carreira minha, assim, né? Correlata, pelo menos. Ela era procuradora do município, talvez? do Instituto de Previdência de São Paulo. Nossa, é? É, do município. Do município. Do município. Pois é, isso. E, então, assim, ela era advogada pública também. Caramba. Inclusive, eu acho que eu já li ou ouvi alguma entrevista, não sei, ela dizendo que passou 30 anos ou 35 anos, o tempo que foi necessário para ela se aposentar, batendo ponto. Eu acho que ela Ou seja, assim, eu não sei se eu posso me sentir à vontade de chegar a afirmar isso Algo nesse sentido, algo né? nesse sentido, inclusive, porque, né, a corregedoria tá aí. Mas eu não posso dizer que amo, né? Trabalho Sim. bem, trabalho com ética, Claro. eu confio na Sim. minha ética de trabalho, mas não é uma coisa que me realize, né? E foi, assim, o caminho do direito foi um caminho muito racional, no sentido, assim, tipo, eu preciso... Minha família é do direito. O vovô era juiz do trabalho, eu tenho uma tia que é promotora do Distrito Federal, casada com um juiz, viria a casar com um juiz, né? Outra tia minha, procuradora do município. Então foi uma coisa meio que a família me levou a isso, mas foi um caminho, claro, depois de muito tempo de análise, a gente reconhece que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, Claro. escolhas minhas, né? Mas foi um caminho que me desviou drasticamente, doloridissimamente da literatura, que eu só vinha retomar na pandemia, né? Que foi quando eu sentei para compilar alguns contos que eu tinha escrito ao longo da vida, reescrevê-los, escrever material novo e finalmente montar o Coisa Amor, né? Que foi o primeiro livro publicado. ô Pedro, e isso você retomou na pandemia, então, Sim. digamos assim, essa permissão da Sim. escrita, né, de pegar esses textos e mexer neles e tal. E aí, o Amanhã Tardará, ele nasce nessa época? Como é que foi, assim, o processo de construção do seu primeiro romance, assim? Eu me interesso muito por essa coisa do processo da escrita. Eu queria saber um pouco como foi pra você a questão do romance, porque eu acho que contos, às vezes, até é uma coisa que quase que a gente faz um compilado, né? Eu pelo menos, né? Mulher escreve diário, né, gente? Isso é conhecido. Então você escreve ali, não sei o quê, de repente você dá uma lida, você fala, caramba, tem umas coisinhas aqui interessantes, né? E você acaba podendo compilar e tal. Agora, escrever um romance é outra parada, né? Queria saber até um pouco de como você compara esses dois processos e como foi o processo do Amanhã Tardará. Escrever um romance, Mari, o bagulho é doido. É uma viagem, minha irmã. Tá, então, pandemia, assim, isso aconteceu durante a pandemia. E foi um processo que eu praticamente emendei com o término ali do Coisa Amor, que é o primeiro livro, um livro de contos. De fato, escrever contos é drasticamente diferente da escrita de um romance. A gente pode já falar um pouco mais disso. Mas localizando a questão temporalmente. Aconteceu na pandemia. Eu estava ali... mais ou menos montei uma primeira versão que ainda iria passar por leitura crítica, ainda passar por muita revisão, por cortes, entradas, saídas do Coisa Amor. E logo depois que eu terminei assim, essa primeira versão, eu pensei, rapaz, eu tô
há pelo menos 15 anos postergando esse projeto que eu desconfio seja o grande projeto da minha vida. Eu tô atrasado. Aí a gente entra na crise existencial. Exatamente. Tá tarde, Aí tô ficando velho. Já não tinha crise existencial por ser pandemia, né? Imagina, Mas eu tava super bem na cabeça. Um ambiente tranquilo, né? Assim, todo mundo bem normal, bem né? normal, Trabalhando, 18 horas por dia. Exatamente. A gente tava bem saudável. Bebendo pouco. Bebendo pelo menos 3 garrafas de vinho por dia, né? O negócio... É isso. Enfim, você tava com toda essa saúde mental e aí você resolveu escrever. Exatamente. Aí, no meio da pandemia, eu fui lá e... mais uma coisa aqui pra gente fazer. Até me perdi. Onde é que a gente tava falando da pandemia? Que você começou a fazer ali o negócio que era o sonho da sua vida. Você desconfiava exatamente. que era um grande projeto. Eu estou em dívida comigo mesmo. Se eu parar, eu caio. Eu escrevi esse primeiro livrinho de contos que está mais ou menos pronto, ainda aqui num protótipo. Não sei como, nem se vou publicar. Eu preciso continuar com a escrita. E aí eu já emendei quase que imediatamente na escrita de uma narrativa longa, né? De um romance, portanto. Que era quase como um autodesafio, digamos assim. Tá, escrevi os contos que, sim, são muito... Tem uma escrita muito diferente, porque, assim, o conto, você já sabe de saída mais ou menos, tá? Às vezes o negócio vira drasticamente. Você já sabe mais ou menos para onde você quer ir. É muito comum até que você parta de um final ou de um argumento, seja esse argumento de tema, seja esse argumento de estrutura narrativa, seja esse argumento de forma, porque eu acho que o conto é um lugar por excelência para a gente experimentar com a forma, e eu acho que o Coisa Amor, os contos do Coisa Amor são muito, muito díspares entre si na forma, e eu quis que fosse assim. Mas de uma forma ou de outra ele está ali mais ou menos dado para você. Ele aparece já na centelha inicial, é bom que você saiba, pelo menos, mais ou menos para onde ele vai. A coisa do Cortázar de... O conto ganha por nocaute, né? Assim, o romance ganha por pontos e o conto ganha por nocaute. Então, e isso ele fala do leitor, mas vale também para o escritor. Assim, eu acho que o escritor já leva um socão na cara. É verdade, em geral. É isso aqui. O conto é isso, assim. E o romance não, assim. Você... no Amanhã Tardará, especificamente, a ultimíssima cena, que é quase ali o final do epílogo, foi o que primeiro veio até mim. E veio por meio da fala de um acontecimento de um ex-namorado meu, que a mãe dele teria falado uma coisa mais ou menos como acontece ali, que eu de fato coloquei no livro. E isso me chocou, me mexeu de uma tal maneira, de novo, suscetibilidades pandêmicas. Nem é uma coisa... Acontece coisa muito mais pesada. Né? Mas aquela cenícula final foi a primeira coisa que aquilo me bateu de um jeito. Aí a partir dali eu entrei num modo... criativo, que eu chamo da nebulosa criativa. Você tá ali flutuando entre astros e estrelas e buracos negros que eventualmente vai engolir você. Mas você entra num modo criativo que não é escrita ainda, tá? Porque ter ideias não é escrever. É inspiração. É por isso que quando você lê Camões, a musa aparece, na Odisseia aparece, Homero, não sei o quê, é esse arrebatamento nebuloso, entendeu? Exatamente. Ele existe, eu não me fio nem confio nele para a escrita, porque, de novo, ter ideias não é escrever. Eu acho que a escrita é transpiração, sobretudo. Mas acontece essa coisa da musa, da inspiração. Vem. O trabalho da escrita em si não é só isso, você parte disso. Existe um labor, um burilado ali da palavra, da frase, mas existe isso. E aí eu me perdi de novo. Não, mas é que vieram as ideias, assim, você estava nesse lugar da ideia inicial. A ideia inicial, que foi a partir de uma cena. Começo. E aí eu falei, tá, eu vou juntar essa minha vontade, necessidade, imposição de continuar a escrever
com esse excerto de história, essa pequena cena cotidiana quase banal que por alguma razão me comoveu bizarramente, aberrantemente, tipo, nem merecia aquilo, seria uma coisa que, tipo, passageira que eu iria seguir. E a partir disso eu comecei a pensar numa história de um menino cuja característica principal seria, ou pelo menos inicial, fundamental, quase típica, né, pensando num personagem tipo, seria o masoquismo. O Marcelo vai ser um masoquista. E aí a família foi se desenhando mais ou menos na minha cabeça. E aí, de novo, tentando comparar com a escrita do conto, a gente não sabe exatamente para onde está indo no romance. Por mais que eu já tivesse, vejam só, eu já tivesse essa ceninha do final, que viria a se tornar uma espécie de epílogo do livro, as coisas não estão inteiramente dadas ali, entendeu? Então o próprio escritor também vai se vencendo por pontos, não por nocaute, entendeu? A Giovanna Madaloso uma vez usou essa imagem numa fala dela. Você vai caminhando e vai ajustando a vista, assim, o binóculo. Você vê uma coisa bem de longe e você se aproxima, tipo, tá, não era bem isso, deixa eu vir pra cá. E a história vai meio... Claro, a escrita de um romance é um trabalho racional, mas eu acho que existe também um comparecimento muito forte do inconsciente e de inconsciente, que é a linguagem. Então a linguagem, ela vai guiando você ali de alguma maneira, sabe? Então, assim, às vezes você é o domador e outras vezes você é o cavalo. Entendi. Interessante, hein? Já tem umas 78 perguntas. Eu também. Já totalmente fora do roteiro, já quero perguntar 39 coisas. Eu já me perdi também. Gente, me pare, me pare. Não, a gente gosta assim, que a gente também quer fazer uma pergunta. Não, deixa eu... Bom, a gente vai querer, por óbvio, um exemplar autografado para os membros do nosso clube, né? Que a gente vai sortear depois. Eu tô até com a minha canetinha da já tá com a canetinha. O meu livro, obviamente, que você vai fazer essa gentileza de autografar também, né? E aí, até um pouco entrando dentro do contexto da história. Interessante, né? Você pegou um episódio específico que aconteceu com você e a partir dali você criou toda uma história. Sim. Que eu fiz a leitura, obviamente fica claro que talvez tenha outras histórias reais ali dentro, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E tem uma parte que é diferente, né? Uma coisa que me chamou a atenção é assim, a estrutura, inclusive geográfica da cidade que você cria ali. Eu não sei se ela é real ou não, mas eu fiquei com vontade de morar numa região que tivesse um rio que eu pudesse entrar, entendeu? E pudesse aproveitar e tudo mais. E também fatos que a gente observa que são muito comuns, né? Na sociedade, na vida como um todo, né? Então, eu queria que você comentasse, mas também, antes de eu te passar a palavra, fazer um elogio, assim, eu acho a capa particularmente muito bonita. É linda. Né? É muito bonita. E engraçado, porque a capa tem um cachorrinho. O cachorrinho é peça importante da capa. Do livro. Eu já tô querendo saber se o Toby é o cachorro da tia que ele comentou aqui agora há pouco. Cara, mas enfim. Mas sabe o que acontece? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses e ele me vê lendo, né? Então ele tá lá brincando e tal, não sei o quê. E ele já fala algumas coisas. Todas as vezes que eu tava com o livro na mão e ele via a capa, ele falava au au. Ele viu o au au aqui e ele viu o au au aqui atrás também. Todas as vezes assim, ele fala au au, au au. Eu amei essa história. Muito obrigado por compartilhar. Muito legal, assim. Todas simbólico, as vezes. Né? Deixa uma... E aí eu fiquei pensando, ele nem imagina o quão importante é o au au dentro da história. Sim. E toda hora ele falava do au au. A primeira vez que eu vi essa imagem, me veio assim na cabeça, tipo, o cão, o menino e o sonho. Essa tela é uma tela da Mika Takahashi, que é uma artista que mora aqui em São Paulo. E é uma história que eu tenho contado, talvez vocês já até saibam disso, mas
Quando o meu editor me deu... Veja só que eu tô indo falar primeiro da capa. Da capa. Pra não falar da parte pra difícil. Não, falar não, eu adoro. Mas pode deixar que você não vai ficar não com vai brincadeira. Já tá anotado aqui, More. Você não vai ficar barato. Meu editor demorou pra me passar os créditos da capa. Na verdade, ele me mandou 2 provas de capa, e aí eu tava, tipo, saindo do banho, assim, de toalha. Aí, sabe quando você vê no WhatsApp sem ter baixado ainda, meio borrado? Só de ter visto borrado, eu já falei, é essa. Tipo, a outra capa era legal, gostei e tal, mas essa capa, tipo, e quando eu abri, eu chorei. Gente, eu chorei. Eu achei bizarro. Porque, tipo, parece que foi uma capa encomendada para o livro. A imagem parece que foi encomendada. Só que não é, ela foi pintada talvez 1 ano e pouco antes, ou até mais, não sei. Enfim, ela foi pintada antes. E que é uma coisa que bizarramente dialoga com um dos temas do livro, que é justamente essa relatividade do tempo, essa temporalidade das coisas que não equivale a uma temporalidade cronológica, física, né? Então eu chorei, assim. E aí... só que ele não me passou os créditos. Meu editor não me passou os créditos. Matheus, bora, Matheus. Quem foi, quem é, não sei o quê. E ele não iria me passar. No final das contas, eu acho que o livro já estava, tipo, na gráfica. E aí ele passou o nome da Mica e tal. E aí eu fui procurar no Google. Eu joguei no Google. E eu achei a tela para vender numa galeria aqui de São não acredito. Paulo. Eu juro, Mari. E eu comprei. Você comprou, óbvio. Óbvio que sim. Eu comprei. Que maravilhoso, Tipo, que assim, sorte. Foi um investimento, claro. né? Assim, não foi barato. Mas, gente, eu não poderia deixar... deixar... Mas é a capa do teu livro. Tipo, eu não poderia deixar passar a oportunidade de ter o quadro que deu origem à imagem de capa do meu primeiro romance. Então, agora, quando eu tô, tipo, fazendo, sei lá, numa live, numa aula, alguma coisa, um clube do livro online, aí eu olho assim, eu aponto assim do lado, eu, tipo, atrás aqui da parede, tá o quadro. Se eu entrar errado na turma da pós de novo, eu vou reparar. Repara da próxima vez. Exatamente. Se eu acessar o link errado de novo, eu vou dar uma olhadinha. Exatamente, dá uma verificada, dá uma checada, ver se tá lá. Mas enfim, agora, Ícaro, falando da questão da inspiração, eu fiquei com vontade de perguntar, que parte tu achou que era verdade? Porque tu disse, teve umas coisas aqui que eu achei que era verdade sua e tal. Cara, Se eu se lembrar, tudo bem, mas eu tô te provocando aqui, na verdade. Eu não sei, eu acho que assim, a questão da infância, a questão da relação do protagonista com a família ascendente, com os avós, com o tio, né? A gente vê muito assim situações que são escondidas dentro de unidades familiares, né? A relação do tio que está lá dentro da casa. Tem alguns livros que eu já li que às vezes minha memória, infelizmente, ela não anda me ajudando muito ultimamente. Crônica da Casa Assassinada. Sim, do Luz Cardoso. Luz Cardoso. Tem um personagem lá que é o tio, né? Cara, ele é escondido também, de certa forma, pela família. E ele é de uma intensidade imensa. E todo mundo tem um tio, uma tia dentro da sua família com algumas características. Uma figura misteriosa. Uma figura misteriosa que não se encaixa, e etc. e tal. Então, não que eu tenha imaginado alguma coisa especificamente sobre você, mas são pontos que se conectam com a vida da gente, né? Se eu puder complementar, eu acho que assim, tem muitas cenas e personagens, pra mim, que poderiam existir na vida real, entendeu? Então não é uma questão, talvez, assim, de... Tipo pontual, assim, não, né? e assim, hoje em dia tem uma mania, as pessoas têm uma mania da fofoca. Isso. Então é assim, o autor escreve um romance, todo mundo acha que é autoficção, entendeu? Já tá ali perguntando, essa é a história da sua vida, eu tenho certeza, me conta. Não é isso. Eu acho que eu em momento nenhum achei, putz, essa é a história do Pedro e ele chama de Marcelo. Não é isso. Sem dúvida. Mas eu acho que tem uma parada de que tem muitas cenas aqui que são... eu acho que elas são, talvez, muito bem construídas e de uma maneira que você consegue visualizar acontecendo na vida real. Eu vou te dar um outro exemplo. A relação com o rio, pra mim, me lembra muito quando eu estava de férias na casa dos meus avós lá no Ceará. E num determinado momento do dia, a gente saía pra ir num riacho que tinha lá perto. Sim. E, cara, tinha uma corda.
entendeu? E a gente Sério? brincava com a corda. Meu Deus, eu tô até Entendeu? A gente brincava com a Chocada. corda, né? Usava a corda pra brincar e pular e etc. Que legal, que loucura. Então, assim, lendo o livro, isso veio muito... E eu acho que a beleza de você conseguir escrever um romance desse tipo, e é a minha opinião, tá? É você conseguir fazer com que a pessoa que tá ali lendo o seu livro, ainda que ela não se conecte em todas as histórias que estão lá dentro, mas uma parte ela se conecta profundamente, entendeu? E eu acho que isso o seu livro consegue entregar, sabe? Pelo menos que pra bom. mim, entregou. Totalmente. Que bom. E Olha- nossa história não tem nada a ver com a Sim. história do livro. Sim. Mas ao mesmo tempo, quem não É, tem uma claro. tia Mirtes, um tio Dico, entendeu? É um negócio. Exato. Foi boa essa minha provocação, porque eu gostei do que vocês falaram. Até me arrepiei aqui na parte da corda. De novo, para repetir o que você falou, Mari, não é autoficção, não é... É uma história que também difere muito da minha. Assim, tipo, eu me identifico com muita coisa, mas tipo, eu sou extremamente urbano. Eu sou um menino que cresceu jogando videogame, jogando Nintendo 64, trancado em casa, eventualmente lendo livros e tal. Em Fortaleza, que é uma cidade grande. Sim. Eu cresci numa casa que tinha até um jardim grande, tinha goiabeira para subir e tal, mas minha irmã era muito mais hábil nisso. Eu era medroso, eu ficava olhando de longe, assim, não, tá, deixa eu voltar pro meu videogame. O Graciliano Ramos tem uma fala dele que é mais ou menos assim, tipo, eu não consigo sair de mim para escrever. Só consigo escrever a partir de mim mesmo. E se meus personagens são muito diferentes entre si, é porque eu mesmo sou muitos, né? Então, por mais que a história não seja minha história, ela também é. É impossível que ela não seja, entendeu? Porque eu estou produzindo, eu estou aqui com um output que passou por um input, ou seja, eu conheci o mundo, eu digeri o mundo através do meu aparato físico, do meu aparato de órgãos dos sentidos, da minha linguagem. Então é impossível que isso não tenha passado por um filtro meu, né? Assim, a situação do romance, muita coisa do romance de dados objetivos, eu peguei desse meu ex-namorado, com quem morei na época da pandemia, inclusive. É um romance muito rural. Eu sou extremamente urbano. Tá? É ali a história de uma família que se passa próximo a um rio. Eu morro de medo de rio. Eu acho que eu nunca nem entrei no rio. Eu acho que eu nunca nem entrei no rio na minha vida. Eu morro de medo de rio, morro de medo de bicho, morro de medo... Meu Deus do céu. Você descreveu muito bem. Pois É. mas aí que tá. Não, e lembrou a história do ator da Globo que foi entrar no Rio e foi Nossa, arrastado pelo sim, Rio. Tipo assim, sim, foi no Rio São verdade. Francisco ele, Foi no inclusive, São né? Francisco. Então, assim, tipo, pra mim tem uma parada realmente da vida da natureza per Sim, se, entendeu? sim, Que aquela natureza, sim. ela tem uma vida muito forte, independentemente da nossa. Sim. E o Rio é um personagem, Sim. né? O Ícaro falando eu daquele, acho. indo Sim, pro Rio e tal. O Rio é um personagem. Eu O Rio acho. dá enchente, o Rio dá Sim. a mudança de casa. O Rio é Sim. um personagem. Ele impulsiona a história em diversos momentos, né? Não, eu super acho que ele é um personagem. Mas eu acho que a beleza da literatura é um pouco isso também, né? A gente mente. A gente É onde mente. você pode fabular, né? Exatamente, a fabulação. E aí, claro, entra muita coisa minha, como eu já falei, entra coisa dos outros, a história da alterficção, né? Uma vez eu estava assistindo a aula do Julian Fuchs e ele falou que estava conversando com a Tatiana Salem Levy, que escreveu Vista Chinesa, que foi a história de uma amiga dela. E eles... Pois Essa chinesa é um... Meu Deus do céu. pesadíssimo. Eu nunca li, né? Dizem que Eu li. muito Jesus pesado. amado. Mas sabidamente... Dá até gatilho aqui de ouvir o nome do livro. Exatamente. É pesado. Gatilho, é lindíssimo, pesadíssimo. mas é pesadíssimo. Mas ela fala, sabidamente a história de uma amiga dela, Sim. e ela tem autorização para falar disso e tal, e aí eles falaram do termo alterficção. E eu me lembro legal. também do Philip Roth, que é uma frase que eu sempre digo por aí, que é, sentei na mesa do bar, eu faço o alerta, o disclaimer. Gente, toda e qualquer história que vocês falarem aqui, isso vale para vocês dois aqui também. Pode virar isso material. Pode virar material para escrita, estejam avisados. Bom, isso explica muita coisa a respeito do Felipe. É um dos autores que eu mais gosto. Cara, ele escreve sobre qualquer coisa. Exatamente. Ele tem livros sobre qualquer tema. Exatamente. Impressionante. Então, assim, eu não preciso necessariamente ter vivido aquilo. Eu estava num clube do livro sobre o Amanhã Tardará esses dias, e aí a mediadora perguntou se eu tinha feito muita pesquisa para falar sobre o tema
das crianças, da infância, que é um dos grandes temas que como o Rio Urives corta a história. E eu falei, tipo, não fiz nenhuma pergunta. Eu fui criança. Exatamente. Eu fui criança. Obrigado por isso, Maria. É isso. Eu fui criança, eu passei por essa vivência, né? Então, assim, tem coisinhas pontualíssimas que aconteceram comigo. Tem uma cena que o Marcelo vai jogar futebol e ele desajeitadamente escorrega e aí o pé vai deslizando e vai deslizando a perna, a coxa e ele se estabaca com a bunda no chão. Isso aconteceu comigo. É uma ceninha bobinha, tolinha que eu trouxe pra história. E igual a isso, tem muita coisa, né? Desde coisinhas imediatas como essa, uma ceninha boba, até coisas muito mais profundas, né? Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que eu escrevi, sem dar spoiler, gente, por que eu escrevi um livro em que a questão da respiração era tão central, tão crucial. E aí, como numa análise, a gente passa muito tempo para, de repente, uma grande ficha cair na nossa testa, e a gente, meu Deus, num susto. Eu sou uma pessoa ansiosa e o ansioso tem dificuldades com a respiração. Físicas, inclusive, né? Assim, o diafragma, tensão muscular. E eu coloquei isso num romance de 320 páginas e no romance isso aparece de uma maneira totalmente diferente. De novo, não vou falar muitos detalhes aqui, mas isso aparece de uma maneira drasticamente diferente, que não dialoga de maneira imediata comigo, mas que no avesso da coisa... Se você olha pela frente, está aqui bonitinho o quadro, mas se você pega o tecido e olha no avesso, você vai ver que tem uma costura muito misteriosa que conecta essas duas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que eu escrevo um pouco para estetizar questões que me atormentam, que tiram meu sono, e colocar ali de uma maneira bonita e às vezes horrorosa. Ô Pedro, eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal agora. Vamos começar mas a é que eu sessão de acho análise. que Você que está na pós... Não, mas Você vai começar a analisar ela vai os conhecimentos da pós. ele faz a pós há mais tempo que eu, ele sabe mais. Eu ainda não tô em terminei, condições. na real, Ainda não tô em graças a condições. Deus, Ai, acabou. As aulas acabaram. Ufa, eu entreguei meu último trabalho. A minha ainda não. Mas, ó, na verdade é assim, Pedro. Eu até... Eu, Mariana, sou heterossexual. Então, eu nunca tive essa convivência com a descoberta da homossexualidade. Sim. E me chamou a atenção, desde o começo da conversa, você falou, como uma criança viada, entendeu? Tipo assim. E uma das coisas que você falou agora, né? De escrever sobre coisas que você gostaria de entender, estetizar, ou externalizar, ou enfim, elaborar. De alguma maneira, tinha para você um papel que eu acho assim, muito bonito da literatura, de criar identificação, de assim, ter um personagem que tá ali num romance de formação, que é diferente, que é tratado pela família como diferente, que passa por essa situação. Então, assim, eu vejo na literatura um lugar onde a gente se acolhe também. Sim. Nos nossos medos, nos nossos traumas. E aí você lê alguém passando pelo que você passou e tudo mais. Em algum momento foi intencional para você falar deste tema, da homossexualidade na infância e da família e como ela lida com isso? Ou não foi intencional? Foi uma coisa tipo assim... Vivi, passei, não tô trazendo aqui pro meu livro, mas não era sobre isso necessariamente. É uma pergunta muito interessante, Mário, porque eu acho que ela aceita muitas respostas, dá pra escutá-la de maneiras muito diferentes. Existiu, claro, intencionalidade, porque, de novo, eu acredito na escrita como um trabalho racional, né? Eu não escrevi isso aqui, tipo, joguei no chat GPT e saiu de alguma coisa, escreve uma coisa sobre gays. Eu preciso fazer uma história ativista aqui. Exatamente, né? exatamente. Então existe uma intencionalidade, sim. Mas eu acho que não passa por essa... você usou a palavra, pela questão do ativismo, assim, sabe? A minha intenção era escrever uma história real, de matiz real, calcado no real, e que por meio dessa realidade alcançasse as pessoas como tivesse que alcançar, entendeu? Eu acho que a gente está num tempo em que
as coisas descambam muito facilmente para o panfletário. E o panfletário é uma coisa da qual eu sempre quis fugir, escapar com unhas e dentes, assim, sabe? Porque eu acho que o leitor tem uma inteligência muito própria e a gente, como autor, pode confiar no leitor para dar um destino àquilo, sabe? Eu acho que a literatura é, por excelência, o lugar da alteridade. Eu acho que num romance isso se torna ainda mais intenso, porque você não senta e lê isso em 2 horas. Você vai levar... Se bem que eu já vi gente dizendo que leu em 1 dia. Provavelmente o Ícaro leu em meia hora. Eu vou tá? odiá-lo. A gente corre o risco dele ter lido em 30 minutos. Não, cancela, vamos embora. Não foi o caso. Não foi o caso. Você vai levar um tempo com essas personagens. Então, assim, essa alteridade, ou seja, essa experiência com o outro, vai, de alguma maneira, ser porejada ali em você, e você vai poder entrar em contato com experiências drasticamente diferentes da sua experiência. Então você falou, você é hétero, não passou por essa coisa da descoberta da sexualidade. Num clube de leitura esses tempos, uma leitora falou que era também uma mulher hétero, e ela falou, nossa, eu nem sabia que tinha... Vou dar um pequeno spoiler agora, né? Tentar amenizar o spoiler. Eu nem sabia que tinha essa coisa que acontece ali na gruta e tal. Tem um babado, tem uma fofoca Tem um no livro. babado, Mas é bom uma que as pessoas ficam interessadas em ler pra Exatamente. saber o que acontece na gruta. É bom, ótimo. Aí eu, Qual que é a gata, fofoca? tem até nome pra isso, que eu não vou poder falar aqui. Quem ouviu escutar o Nossa, podcast, mas eu quero saber o nome, eu vou ter que anotar, assim, porque eu ó, não só de sei. falar, Eu não, também tem não um nome sei. oficial. Eu vou anotar pra você me contar depois a Com fofoca. certeza eu conto. Então são experiências de mundo e de vida que, vejam, alcançam até a linguagem, a maneira de você se colocar no mundo por meio da linguagem, a maneira de você fazer laço com o outro com a linguagem. Então, assim, o Amor em Tardará conta a história de um homem que retorna para a Vila Natal para cuidar do pai que está terminalmente doente, e lá chegando ele encontra uma irmã que o recebe com truculência até violência física, e a partir disso ele é obrigado a navegar pelo contrafluxo da memória para revisitar as razões pelas quais a relação com a família se esgarçou. Olha que bonitinho esse texto, que eu tenho mais ou menos decorado. Tá mais ou menos decorado. Muito bom. E tá aqui mais sei lá, na quarta capa, tá em algum lugar. É um textinho já que eu decorei. Essa é a história básica, e aí a gente vai contar a história de uma família. Sim. E essas personagens são o que são. Aconteceu de o Marcelo ser gay, a Nini, a Inês, a irmã, ser hétero, e isso vai se enovelar e desenovelar de muitas maneiras, com muitas camadas. Pessoas gays vão se identificar com o aspecto XYZ. Um hétero pai de família vai se identificar de outra maneira. Outra pessoa vai pensar na corda da casa dos avós, na infância. A outra pessoa vai, sei lá, lembrar de um dia do trabalho em que aconteceu uma coisa de muito errado. Então, eu acho que o livro... Claro, existem grandes temáticas aqui, existem grandes questões, mas eu acho que um livro como esse, ou qualquer livro, na verdade, ele cresce em que a gente leia, não escapando necessariamente dessas chaves. Essas chaves são importantes, sim, mas criando uma dialética que permita a gente levar a literatura para além disso, entendeu? Passando por isso, ótimo, claro, mas levando para além disso. Assim, existe uma cena do romance em que a mãe do Marcelo, a Hilde, o confronta com uma pergunta, né? Que envolve a questão da sexualidade também. E ele escuta, e ele usa a imagem da concha, assim, ele escuta de um jeito específico, como quem leva uma concha ao ouvido por não suportar escutar o barulho do mar. E aí, naquele momento, ele trata de uma maneira mais direta da sexualidade, mas tem o barulho do mar
Assim, naquele momento ele suportou ouvir aquela pergunta de um jeito mais imediato, mas eu acho que o romance é muito sobre o barulho do mar, sobre o que está ali além, sobre a sexualidade de um jeito não genital, uma sexualidade genital do tipo um homem que está apaixonado por um outro homem, um objeto de amor masculino, mas a sexualidade enquanto a nossa tentativa, às vezes claudicante, de fazer laço, de tentar fazer laço com o outro, né? De tentar reaver essa unidade mítica que a gente perdeu com a própria mãe, que fomos unos dentro da barriga e vivemos ali naquela situação ideal e depois nascemos com, o Freud dizia que o nosso grande primeiro trauma é o nascimento, entre fezes e urinas nascemos e que permeia chorando. todas as nossas relações, né? E aí permeia toda a família. Tudo. E o livro tem muitas outras temáticas, mas é que eu acho que essa me chamou a atenção nesse contexto, Mas, assim, mas interessante, né? Ouvindo você falar, e em cima da pergunta da Mari, a cena, e de novo, também não quero dar spoiler aqui, mas vai ficando difícil. É difícil. Mas a cena em que o Marcelo tá com o pai, e o pai meio que vai não só testar, mas tentar fazer com que ele não seja aquele cara que parece que ele acha que vai ser. Sim. É uma cena muito pesada. muito chocante. A cena do boi, não é isso? A cena do boi. É a cena do boi é muito chocante. Vamos chamar de cena do boi é muito chocante. A cena pra do mim boi também, gente, é horrível. Quando eu fui reler. é muito chocante. Mas ela é extremamente instrutiva e ela... Eu também sou heterossexual, mas ela me colocou numa posição, de um ponto de vista, que... Como eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, eu, assim, imediatamente, depois de ele ter feito au-au aí algumas vezes, né? Imediatamente eu me coloquei na seguinte situação. Cara, eu nunca faria um negócio desse com meu filho. Assim, eu já não faria antes, mas lendo, do ponto de vista do protagonista, né? Do que ele sentiu, do que ele passou, é de uma crueldade tão grande... Sim. Por parte de um pai fazer um negócio desse, sim, independente se você eventualmente não concorda com alguma coisa e etc., que ele é instrutivo. Sim. O livro é instrutivo, sim, cara. Sim. Eu acho que faz a gente questionar também sobre outras, porque ali é uma cena violenta, uma cena... Mas eu acho que, pra mim, faz a gente se questionar também sobre essas pequenas violências, entendeu? Sim, sim. Tipo assim, eu nunca faria isso com meu filho, mas... Será que eu faria alguma coisa? Exato. Entendeu? Eu acho que leva a gente pra um lugar de... Isso. Aquela coisa... Uma frase. Não quero você igual ao seu tio, exatamente, entendeu? E a gente sabe do que ela tá falando no final das contas, né? Gente, eu acho que a gente tá muito próximo de acabar o tempo, porque não queria perder nosso bate-bola. É muito difícil, porque a gente quer falar tudo, é muito rápido. Eu queria mais 3 horas. Eu fico agoniada. Não, e eu fico agoniada, porque eu quero dar conta de tudo e não consigo. Enfim. Mas é que a gente começou fazendo uma brincadeira, assim, um bate-bola com a Annalise, e a gente queria fazer com você também. Pra gente ter uma tradiçãozinha aqui no nosso e podcast. Pra mexer com você, te atrapalhar, te incomodar. Essa história de barriga já me dá uma dor de barriga. Eu já tô assim. A pessoa ansiosa já até passa mal. Fazendo esse tipo de inspiração, assim, pra ampliar o diafragma. Ai, meu Deus, tá. Vai lá, amigo. Não, vamos lá. Esse é com você. Não é nada demais. Mas vamos fazer a pergunta. Como eu comentei, certamente você é um leitor também, né? Sim. Você contou bem direitinho aí como é que se deu a sua relação. É uma relação que é bem diferente. E aí a pergunta se você tem alguma referência literária, até para o pessoal que está assistindo, etc., acompanhar. Você já citou vários autores aqui, incríveis e etc., mas tem algumas referências que você gosta bastante. Eu, por exemplo, posso te dizer, sem sombra de dúvida, que Lúcio Cardoso, cara, eu fiquei... Nossa, quase tive um treco quando eu li a Crônica da Casa Assassinada. Eu preciso muito ler. E é um problema, porque assim, o livro é enorme. E assim, cara, é difícil obrigar as pessoas a lerem um livro gigante, né? Não, mas eu queria aproveitar, tá? Assim, só pra falar, cara, o jeito que o Pedro escreve,
já me diz que ele lê pra caralho, tá? Desculpa, não sei se a gente podia falar palavrão. Pode. Se ele lê, que ele lê para caramba, que ele lê muito. Então, você adora Agora, um podcast, mas você é isso. Eu falo muito palavrão, gente. Minha mãe vai ficar horrorizada. Mas vamos lá. Ela já sabe. Aí você abre aqui a epígrafe do livro de Pedro. Temos aqui Carlos Drummond de Andrade, que tudo bem, né? Todo brasileiro já leu. Aí temos aqui Giacomo Leopardi, livro italiano. Luigi Gluck, não sei nem falar o nome da pessoa, entendeu? Aí chega aqui, ele já citou umas 20 pessoas, mas agora é só a cerejinha do bolo, assim, Tá, tipo, bem tem pontual. alguma coisa que, nossa... referência literária e livro também. alguma você coisa fala que te assim, cara, pega. Tá. não vou te obrigar a falar o melhor livro da sua vida. Mas eu vou falar, olha só. Então, se você tiver, Eba. melhor ainda. Não Eba. prometi nada, vou entregar. É assim que a gente gosta, O vamos meu livro favorito da vida é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Ai, Kundera. maravilhoso. Foi Sim. uma coisa de louco, assim, pra mim. Mas enfim, bate-bola eu não vou falar muito. Bate-bola jogo rápido, não vou falar muito. Meu livro favorito da vida é A Insustentável Leveza do Ser. Leiam, gente. Não é um livro exatamente fácil, mas é maravilhoso. E eu me inspiro muito nele, no sentido de que no Amanhã Tardará, sobretudo, eu queria escrever um romance. Eu não sei como é que ele fala exatamente, o Milan Kundera. Eu acho que ele fala romance meditativo, romance filosófico, enfim, que é uma grande categoria na qual eu gostaria que Amanhã Tardará se enquadrasse, na verdade, em oposição à prosa poética, porque a prosa poética eu acho que está um pouco esgarçado, assim, na realidade brasileira. Então, assim, não é um romance de prosa poética, é um romance filosófico, de prosa filosófica. Tá. E Helena Ferrante, que eu andei espalhando por aí, ela é minha mãe, na verdade. Gente, a identidade dela foi revelada, ela é cearense. Minha mãe. vamos pregar a palavra de Helena Ferrante, entendeu? Que é Vamos isso? pregar a palavra. Pregar a entendeu? palavra de Helena Ferrante. Aí fora eles tem o Philip Roth, que eu já citei aqui, tem o Ian McEwan, que é absoluto gênio, tem o Milton Atum, eu nunca sei falar o nome dele. Difícil. Com Dois Irmãos, foi uma leitura que me deixou assim sem chão quando eu li. Maurício de Souza. Boa. O Gibi, Turma da Mônica. Nossa, tem muita coisa, assim. Eu tô falando aqui sobre... vou me calar sob pena de acabar cometendo graves E você achou que era faltas. fácil responder? Não, bate-bola é pressão total. Pressão total. Muito bom. E aí? Pode falar a segunda. Eu vou botar uma terceira no nosso bate-bola que não existia. A segunda? É verdade, tinha esquecido. Suando aqui. A segunda é o seguinte: a Mari adora ficar rabiscando os livros dela, entendeu? Então ela rabisca pra caramba, faz várias marcações e etc. E óbvio, ela rabiscou provavelmente o seu livro aí. Você leu no Kindle ou você leu o físico? Não, querido, eu li emprestado, então eu não pude grifar e riscar. Mas aí eu tenho um caderninho que aí eu anoto, entendeu? Os trechos que eu gostei, porque aí eu li emprestado, eu não podia rabiscar da minha amiga, né? Mas hoje você vai Mas hoje eu vou ganhar o meu. Ai, querido. Autografado, esperou e venceu na vida. Mês que vem eu mando a foto pro Pedro aqui, cheio dos grifos. Mas tem alguma passagem do livro, assim, que te marcou bastante, que você, né... Do Amanhã Tardará, especificamente, tem uma... Porque, assim, depois que você escreve o livro, você deixa de ser escritor e se torna leitor, né? Você se torna leitor do próprio Você conseguiu livro. voltar pro livro? Essa era a minha pergunta. Tipo assim, não, tudo bem, mas agora a gente já embrulha ela, porque eu queria saber se você... leu o seu livro depois de publicado? Não exatamente depois de publicado. Tipo, eu não li ele, por exemplo, na versão física. Mas na última revisão, assim, pra mandar... Tipo, pra olhar a diagramação do livro... lendo assim, correndo, eu reli ele prontinho, assim. Então, às vezes tinha... Matheus, pro editor, tem uma vírgula errada aqui, um espaço, tem 2 espaços em vez de um, coisinha bem da diagramação. E aí eu li ele pronto, e é bizarro, porque você se emociona com coisas que você mesmo escreveu, é bizarro e ridículo ao mesmo tempo. Assim, esquisito, né? É esquisito, é uma sensação esquisita. Mas tem um trecho que eu achei, que me deu muito trabalho, e que eu acho que ficou bom, assim, que eu acho que condensa um pouco a ideia do romance, que é família brutal, arena de touros, rinha de cães, ceitil de civilização, refinada barbárie, que outro animal se apraz na dor, que outro animal conhece a vingança, mais ou menos isso, vai mais ou menos por aí, que eu acho que ele
condensa bem assim a ideia geral do romance. Pra dar uma ideia da poesia desse livro, gente. Família é brutal. Que é Família bonito. é brutal. Bonito. É trash. O Ícaro falou que eu grifo muito, porque eu realmente, assim, eu adoro dar voz ao texto, assim, eu acho que quando ele sai de você e vira outra coisa, né? Sim. Tipo, na voz do leitor, ele é outra coisa, Sim. né? Sim. E aí eu acho que talvez pra gente encerrar de perguntas, porque não vai dar tempo de falar muito mais, mas assim, você trouxe bastante sobre o corpo. Sabe? O corpo ali, no momento da escrita, o que você falou, flui o inconsciente, mas tem trabalho, tem que burilar, você tá ali. E eu achei que é um livro que ele fala muito do corpo. Assim, ele traz o corpo muito presente. Então, teve um trecho que eu acho que, assim... É impossível que alguém que nasceu no Brasil nos tempos de hoje não se identifique, sabe? Que é justamente sobre o trecho que você comentou, que o Marcelo cai, escorrega de bunda no chão. Mentira. E aí, de novo. pois é, e eu fiquei aqui aficionada nesse trecho, assim, né? Ele tá falando, era correr e chutar, mas eu errei a bola, né? E aí ele cai, e aí tem um negócio aqui, cara, que é assim. Foi um golpe grave ao meu corpo, roliço e humilhado, que dali em diante decidiria se apartar de vez de mim. Desde então, e mesmo depois de meu súbito emagrecimento na adolescência, minha experiência corporal é sempre descentrada, alienada. Como se de outro lugar e sob controle de outra entidade, meu corpo fosse um peso a ser carregado, não incorporado. Tenho um corpo, hoje pondero, mas não o sou. Eu achei isso aqui de uma... contemporaneidade é a palavra, porque eu acho que o ser humano se afastou do corpo. A gente está muito na cabeça, a gente está muito no racional, na mente, e a gente se afastou do corpo. Então, essa coisa do não ser o corpo, não estar no corpo, mexeu muito comigo, assim. E aí, eu acho que a última coisa que eu queria saber é, assim, no processo da escrita, você conseguiu ter corpo? Ou ficou no... Nossa, e vamos encerrar por aqui. Porque aí é uma resposta que vai ter mais 45 minutos. Não, é que é bate-bola ainda. Não, tá. Eu acho que... mas é interessante porque vai me permitir falar de uma coisa a respeito da qual raras vezes eu falei, assim. Existe sim uma presença do corpo enquanto eu tô escrevendo. Muitas vezes, enquanto eu tô escrevendo... eu faço, sei lá, eu visualizo naquele momento, sei lá, a pessoa vai fazer alguma coisa específica, um gesto. E aí eu paro, e aí eu vou e... Pedro, é ridículo, na verdade, se você chegasse no quarto e tipo, que diabo é isso? Esse menino tá doido. Aí eu tô meio que fazendo o gesto daquela personagem, ou movendo o braço aqui de um jeito específico, ou movendo a cabeça, para que a partir desse meu movimento... isso desloque ou desencadeie alguma ideia cerebral de palavra, portanto. Então, sim, é muito interessante essa pergunta, Mari, porque eu que nisso eu sou parecido com o Marcelo, assim, e como você falou, estamos muito nisso, né? Nesse apartamento do corpo, digamos assim, que a gente pode entender de muitas maneiras, inclusive. Eu tendo a ser pouco corporal, muito mental, muito racional, muito mentalista, mas em alguns momentos na escrita, e às vezes eu tô só procurando uma palavrinha, porque a cena eu visualizei, mas aí tipo tem uma palavrinha que eu quero colocar ali, que com o meu movimento do corpo aparece, sabe? É bizarro. Permite acessar, né? Permite acessar. É muito esquisito, né? Como eu disse, o bagulho é doido. Mas muito bonito também. Eu acho que é sobre isso, assim. Falar de processo criativo também é muito bonito, né? Cada um tem suas particularidades. É muito assim. legal. Adorei. E aí, como é que a gente encontra? Adorei. Não, primeiro que assim, adorei. Adorei completamente. Também. Adorei completamente. Sim. Pedro, se a gente quiser te procurar, a gente tem o Instagram seu lá. A gente já está conectado no Instagram. Tem, sim. Se você quiser, aproveita aí. A gente vira para a câmera e faz. Agora é o momento do jabá. Conta da tua newsletter. Pedro está escrevendo a newsletter. Como é que a gente te encontra?
Então, meu arroba no Instagram é @PedroJucá, que sem acento aí fica Juca, né? Então, @PedroJucá _. Eu tô no TikTok também, eventualmente eu publico um vídeo a cada 8 meses. E agora eu comecei a newsletter no Substack, o que eu temia chegou. No Substack, o que eu temia chegou, que é a partir de uma frase de uma música do Belchior, que fez par com Helena Ferrante e ele, portanto, é meu pai. Agora eu estou em paz, o que eu temia chegou. Eu lancei o primeiro texto semana passada, sei lá, logo mais tem um segundo. Acho que eu vou ficar lançando quinzenal. Então procurem, leiam, assinem. É de graça, gente. É de graça. Chega no seu e-mail. E é isso, assim. Tem muita coisa pra vir ainda. Talvez venha um livro de crônicas por aí, não sei. Tô escrevendo já um novo romance. Que legal. Vamos Meu Deus, suado. É suadíssimo. Daqui a uns 10 anos eu termino. É isso. Nossa, foi rápido. Mas, Pedro, muitíssimo obrigada. Foi, assim, um prazer inenarrável te encontrar aqui. Foi um alinhamento de astros. Gente, Pedro é de Curitiba, estava em São Paulo na semana que a gente queria conversar, gravar. Deu. E, tipo, deu tudo certo, os astros se alinharam. Então, assim, tem... Não, se não fosse o pessoal da Set Point aqui pra ajudar com a agenda ajudar a também, gente a organizar. Então, assim, super obrigada mesmo. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço, meninos. Foi muito legal. Adoro falar de literatura de maneira geral, mas a conversa com vocês foi particularmente inspirada e inspiradora. E divertida. Obrigado mesmo por me receber aqui, gente. Prazer recebê-lo. Obrigado. Bom, pessoal, é isso então. Obrigado aí pela companhia de vocês. Não deixe de seguir a nossa página, @manda.saia com 2 S. E também o episódio aqui da nossa conversa com Pedro Jucá vai estar disponível no Spotify e no YouTube, beleza? A gente se vê em breve. Até a próxima.